Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre e amigo, nos acolha, nos envolva a todos. Que possamos sentir esse amor que agora nos acalenta o coração. Que possamos nos abrir à inspiração dos benfeitores que se fazem presentes, dos nossos amigos espirituais. Que, conhecendo muito bem as nossas dores, as nossas lutas, vem trazer-nos esse sopro, essa inspiração, abrir novos caminhos, a fim de que possamos nos conduzir pela vida, vencendo a nós mesmos e alcançando o que viemos aqui fazer. É para mim uma alegria estar aqui pela primeira vez, entre corações já muito queridos. É para nós uma imensa alegria podermos partilhar dessa fraternidade que nos lembra como nunca de Jesus, aquele do qual temos tanta saudade. Temos fome do Mestre e do seu Evangelho, sobretudo nos momentos que vivemos. Então, que Ele nos abençoe a todos. Se voltarmos lá ao princípio, Gênesis, Bereshit, aquele primeiro livro que para nós, os cristãos, ou todos aqueles do ramo judaico-cristão, tem uma importância significativa, vamos ver uma das frases mais impactantes de todas as Escrituras. Talvez uma das mais simbólicas, que, embora curta, condense as finalidades maiores de toda a criação, como também a nossa destinação. O texto diz: e Deus disse, haja luz. Quanto não está ali resumido ou condensado nessa simples frase, e Deus disse, haja luz. Como dizem os Espíritos, no próprio livro dos Espíritos, a frase que melhor representa a criação divina, como também aquela que melhor define a finalidade da vida, do universo e da criação. Tudo o que há, tudo o que foi criado pela luz, para a luz se encaminha. Tudo que foi criado atende a esse imperativo maior da vida, do progredir. É como se essa voz poderosa, não uma voz como nós a ouvimos, mas simbolicamente essa voz poderosa ecoasse em toda a criação, em todos os recantos do universo, convidando, inspirando os seres a trilharem a grande jornada de ascensão, em busca da finalidade maior de cada um de nós, fazermos-nos luz, ou expressarmos cada um de nós toda a luz latente, o potencial iluminativo que possuímos. Eis o que está ali representado como finalidade maior da criação. E é claro que essa fala representa também esse suporte, esse aporte, essa providência divina que conduz, que estimula a todos os seres. A evolução, como aprendemos na doutrina espírita, é um trabalho conjunto, criador-criatura. O Pai fornece os recursos imprescindíveis, as circunstâncias, e compete à criatura aproveitá-las, incorporá-las, se utilizar delas a fim de crescer, de subir os degraus da escada de Jacó, que representa a evolução. Um trabalho coletivo, portanto. Deus fornece-nos luz, luz graduada, segundo o nosso estágio, segundo a nossa necessidade, mas compete a cada ser acolher essa luz e, mais do que isso, expressá-la para a vida. Ou criar internamente em si meios, recursos, desbloqueando em si mesmo o fluxo da luz divina. É o símbolo também, essa frase, desse imenso amor, que essencialmente é luz, que nos criou por amor, no amor e para o amor. A providência divina, como tão bem nos descreve Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 2, naquela sua descrição magistral de como se processa ou de como atua o Criador,
de como sente o que sentimos, de como ouve-nos ou conhece-nos, como nem nós mesmos nos conhecemos. Como dizia Santo Agostinho, tu, Pai, conheces melhor a mim mesmo do que eu próprio. Está ali condensado nessa frase. O Criador amparando todos os seres, todas as criaturas de todas as escalas evolutivas. Como Emmanuel também vai descrever de maneira muito bela no capítulo 30, o último capítulo do livro Pensamento e Vida, justamente intitulado Amor, quando ele diz que esse amor é justamente aquele que sustenta todos os seres em todos os degraus da criação, desde o anjo ao verme. São todos eles amados pelo Criador da mesma maneira. Ama ele o anjo, ama ele o verme. O anjo que o representa junto ao verme, como o verme que está em busca da angelitude. Tudo luz a nos envolver. Então é certo que quando olhamos para a jornada, para a trajetória da humanidade em nosso planeta, vamos ver em todos os tempos, ao longo de todos os séculos, esse suporte, esse amparo da luz a nos conduzir para essa finalidade maior. Mas, antes que pudéssemos ter o marco capital da história evolutiva da humanidade, com a vinda do Cristo, todos aqueles que vieram em nome da luz não se furtaram à mistura com as sombras. Todos os grandes missionários, missionárias, que em todos os séculos, em todas as culturas, antes vieram trazendo as suas contribuições, foram reflexos mais ou menos claros da luz, porque traziam eles também ainda as suas sombras. É o que Emmanuel vai nos dizer no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 133, em que ele vai fazer um comparativo entre o Cristo e todos os demais mestres. Na verdade, como aprendemos da perspectiva da doutrina espírita, todos eles eram seus ministros, atuavam em seu nome, eram colaboradores daquele que recebeu na terra a incumbência de conduzir-nos todos, de educar os bilhões de almas que aqui vivemos. Por isso mesmo, a caminhada humana, os caminhos humanos, antes da vida do Cristo, eram caminhos ainda oscilantes. Eram caminhos muitas vezes de quem tateia nas trevas em busca de se acertar, em busca de se entender ou de entender o propósito maior da vida. Limitados que estávamos pela nossa ignorância, pela nossa incipiência ainda, tateávamos, tentávamos, buscávamos, mas faltava-nos aquele farol maior que nos pudesse conduzir em direção a esses destinos. E é isso que Emmanuel vai sintetizar de maneira muito bela, nessa mensagem mesmo, quando ele vai dizer assim: esses outros mestres, filósofos, pensadores da antiguidade eram como que satélites, luzes refratadas. Não se furtaram à mistura de sombras e de luz. Trouxeram as suas contribuições, é fato, mas não apresentavam ainda o roteiro, o grande caminho. Em Jesus, no entanto, não. O processo é diferente. Em Cristo, ou na sua presença divina, nós temos a verdade positiva, a luz ou o sol que resplandece. Era Ele, é Ele, a luz do mundo. Aquele que na terra, como nenhum outro ser, dada já a sua condição espiritual, reflete a luz do Criador. O que levou o apóstolo Paulo a dizer, e é interessante como que Paulo, há 2000 anos atrás, tinha perspectivas ou entendimentos acerca do Cristo que só com o Espiritismo podemos compreender. Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Como a nos dizer que é ele o espelho mais claro, mais límpido, mais puro
por meio do qual resplandece, se reflete essa luz do Criador. Algo que mais adiante o Espiritismo viria nos relembrar, quando na questão 625, no comentário, Kardec vai nos dizer: é ele esse mais puro reflexo da lei divina, o Espírito Divino o animava. Então é Jesus o sol moral da humanidade. Dele, ao longo dos milênios, ao longo desses bilhões de anos de trabalho, tem procedido ou tem nascido todos, digamos assim, todas as contribuições primordiais à nossa evolução. Todos os planos educativos para cada alma que aqui tem vivido e progredido nascem em última ou em primeira instância do seu coração, do seu amor. É ele o grande educador na terra. O sol que resplandece. E quando veio justamente nos libertar daquelas sombras e nos alertar para a nossa destinação maior. Veio ele nos relembrar daquela frase, daquela voz poderosa que ecoa em toda a criação. Aquela que dizia: haja luz, o Cristo torna e vem a dizer: brilhe a vossa luz, como a recordar mais uma vez o Gênesis. Era o que estava predito. Os corações, os povos, aguardavam a sua vinda, como nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Como o evangelista Mateus vai bem registrar no seu evangelho, relembrando, na verdade, de uma profecia de Isaías, o profeta que mais falou do Cristo e de maneira mais bela. Mateus 4,16 recorda-nos essa profecia quando diz: e o povo que estava assentado nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Éramos nós, os seres humanos, que embora uma ou outra conquista, um ou outro entendimento acerca da vida e do universo, ainda nos faltava a dimensão da grandiosidade do que nos espera e do que nos cerca. Éramos nós aqueles ainda assentados na região da sombra e da morte, isto é, limitados pelas sombras que nós mesmos criamos, pelas nossas paixões, pela nossa rebeldia, impedidos ainda de ver a grandiosidade da vida que nos cerca, vida esta que é somente luz. As sombras que projetamos de nós mesmos são as que nos limitam ainda. Veio ele, portanto, nos tirar gradualmente dessas sombras. Veio ele gradualmente nos retirar dessa região, que diz o evangelista, com a característica da época da morte. Isto é, as consciências que ainda temos na morte, o fim, ou algo doloroso, vem Jesus nos despertar para a vida que segue sempre triunfante, sempre abundante. Morre uma semente, nasce uma flor. Morre uma flor, nasce uma nova semente. E eis que a vida segue sempre o seu caminho, sempre mais forte do que a morte. Como dizia o grande poeta Tagore, vinha Jesus nos retirar desses horizontes limitados e nos infundir vida em abundância. Como ele mesmo disse às irmãs de Lázaro, quando da sua aparente morte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Porque quem vive em Cristo transcendeu. Quem vive em Cristo encontrou-se, sentiu-se, mais do que simplesmente a personalidade transitória, um filho da luz à luz destinado que é. É isso que a profecia de Isaías diz. Raiou a grande luz. E desde Jesus, a todos que o queiram,
o caminho está aberto. O convite está feito. O banquete está posto. A festa do reino com Jesus já começou. Por isso, a sua missão pública se inicia num casamento, numa comemoração, como a dizer que a festa já começou. Felizes os que quiserem entrar. E o nosso papel não é outro aqui senão lembrar a mim e a todos nós que a festa, o banquete da luz, está acessível a todos. Me recordo de uma frase de Emmanuel, que gosto muito, quando ele diz assim: eu sou um simples pregador de cartazes, convidando para a festa do reino. Porque a festa do reino, da luz, já começou. O nosso papel é apenas lembrar disso sempre. Porque desde Jesus, qualquer consciência, qualquer coração que o queira, já está munido, já possui todos os recursos imprescindíveis para a sua iluminação. Para a conquista de si mesmo, da felicidade e da paz. Por isso, o apóstolo Paulo cunhou essa frase que inspira hoje a nossa palestra. A mensagem, aliás, ao início foi muito oportuna, porque vem complementar a reflexão. Essa frase que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Quando ele resume todo esse processo que agora, sucintamente, nós descrevemos. Paulo diz assim: outrora erais treva. Antes do Cristo, existia sim uma justificativa, talvez, para permanecermos nas trevas. Mas agora, isto é, vindo o Cristo, tendo estado entre nós, tendo nos legado o Evangelho, que é o mais alto instituto de educação e iluminação divina em toda a terra, como nos dirá Emmanuel, não há mais por que sermos treva, a não ser que o queiramos. Já estamos informados, conscientes quanto à nossa natureza de filhos da luz. Compete-nos agora, com Jesus, tomar posse dessa herança, expressá-la em nossa vida. E é o que Paulo acrescenta na frase. Outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Em outras palavras, já sabemos que somos filhos da luz em Jesus. Cabe-nos agora andar como tais. E o verbo andar nas Escrituras está sempre relacionado, ou poderia ser melhor traduzido por caminhar, conduzir-nos como tais. Ou seja, a maneira pela qual conduzimos a vida. Já temos os recursos, falta-nos a aplicação. Em outras palavras, falta-nos agora a coerência. Porque do alto chega-nos a luz, a explicação, o investimento, a fecundação. É preciso que cada um de nós, no esforço interior por nos abrirmos a isso, ou na adesão efetiva a esse compromisso com a luz, possamos expressá-lo. E não há outro meio de fazê-lo sem aquilo que é a base, tanto do Evangelho como da doutrina espírita: educação. Melhor dizendo, autoeducação. Porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, mais uma vez, no capítulo 5, intitulado Educação, vai ter um dos conceitos mais interessantes de educação. Ele começa a sua reflexão sobre educação recuperando a frase de Jesus, que aqui já citamos: brilhe a vossa luz. Então veja que analogia interessante que Emmanuel já faz logo ao início: educar é fazer brilhar.
Educar é expressar o potencial divino que há em nós. Educar é trabalhar-nos internamente a fim de poder fornecer ao mundo tudo o que temos aqui internamente na forma de potenciais. Por isso ele resgata a frase do Cristo, brilhe a vossa luz, associando-a à tarefa da educação. E vai dizer assim, mais adiante na mensagem, a mente, ou a nossa mente, é como um espelho de luz. O conceito que ele havia trazido lá no capítulo 1 do livro, a mente como espelho da vida, ele recupera aqui, a mente é um espelho de luz. Mas um espelho que jaz, ou que permanece, ensombrado, limitado pelas sombras da ignorância. Mais ou menos como a pedra preciosa ou diamante, preso ou envolto ainda pelo cascalho. Isso é a nossa mente. E o nosso objetivo maior é justamente desbastar essa pedra preciosa, polir esse espelho, a fim de que ele se torne capaz de refletir essa luz própria que estamos destinados a refletir. Essa é a tarefa da educação, do trabalho. Mas tarefa essa que, dirá ele, não se fará somente, tão só, pela instrução que opere de fora para dentro. Aqui ele está trabalhando uma incompreensão que nos é muito comum, de julgarmos que luz é simplesmente capacidade intelectual. Brilho na fala, no argumento, no raciocínio. Ele está a nos dizer, esse processo de refletir, de expandir a verdadeira luz, não é algo que se fará tão só pela aquisição da instrução, que opera de fora para dentro. Mas, acrescenta ele, pela livre adesão da consciência, que operando de dentro para fora, sem constrangimentos, isto é, por livre e espontânea vontade, pode libertar e polir o coração, a fim de que ele se torne capaz de refletir a luz. Então não está ele diminuindo a importância da instrução, mas está ele a nos dizer ou a nos alertar, cuidado, para que o nosso entendimento do que seja iluminação não se restrinja à instrução. Que é algo que secularmente nós temos caído. É preciso ir além, é preciso aderir, é preciso começar de dentro para fora, recebida a luz, trabalhá-la em nós, a fim de que possa retornar ao mundo. Polir de fato esse espelho. Isso será iluminação. Para que não nos percamos na ilusão da falsa luz, distanciados do amor. Para que não criemos acerca de nós mesmos uma imagem ilusória de que estamos iluminados, de alcançamos a luz, quando ainda estamos, na verdade, muitas vezes, bem distantes da realização plena. É preciso aprender a receber, sim, os recursos que já nos chegam, estando conscientes de que somos filhos da luz, mas mais do que isso, é preciso, a partir daí, andar como filhos da luz. Isso só o faremos com a nossa autoeducação. É preciso valorizar, sim, o que nos chega através desses outros que já conseguiram acender as suas luzes próprias. O Cristo, um deles, o maior deles, como todos os demais. Mas ninguém caminha indefinidamente sem luz própria. Aliás, esse é o último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Penso que não por acaso, como a dar um fechamento, Emmanuel vai dizer justamente isso. Aproveitemos, sim, a luz dos que nos circundam, mas acendamos a nossa própria. Porque cedo ou tarde esses outros vão ser chamados a outros caminhos. Cedo ou tarde estaremos nós com nós mesmos, e então somente a nossa luz poderá nos conduzir pelo caminho efetivo da libertação.
Então diz ele, vale-te dos luzeiros do caminho, mas aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote, a tua chama para a caminhada. Aproveita o que te chega de luz, mas transforma em você mesmo tudo isso que recebeste em luz também, porque só essa poderá nos conduzir à legítima libertação. Porque vai acrescentar ele nessa mesma mensagem, o mundo está ainda envolto em sombras. A angústia do nosso plano, dirá ele, procede das sombras. Sombras que envolvem as instituições, os corações, as consciências, os sentimentos. Sombras que nascem da insensatez, da ignorância, da maldade. Diante disso, o que fazer? Como cristãos, como filhos da luz, não se combate a luz, como aprendemos com Jesus, com reclamação, com revolta, com ataques, com agressão. Só há um jeito de combatê-la, acendendo uma luz. Não se combate a sombra com nenhum desses recursos. A única coisa que podemos efetivamente fazer é acender luz, especialmente a nós. Então o problema principal que se nos apresenta agora é justamente esse convite maior a acendermos a nossa própria luz. O problema fundamental, dirá Emmanuel, é de luz própria, é de autoeducação, é de conversão substancial do nosso eu ao reino de Deus. Sem isso, poderemos falar de maneira brilhante, conquistar muitos títulos que nos ornamentem a personalidade, exaltar a paz, exaltar o bem. Tudo isso pode fazer aquele que permanece estagnado. Agora, avançar na jornada sem luz é impossível, dirá Emmanuel. Argumentar com brilho e com clareza, aplaudir o bem, receber os aplausos dos ornamentos, tudo isso é possível àquele que permanece estagnado, numa falsa compreensão do que seja iluminar-se. Mas avançar realmente, sem acender a própria luz, é impossível. E não se acende a própria luz, senão com a entrega, com a doação de si mesmo. E é isso essencialmente o que aprendemos com Jesus. O preço da luz é o sacrifício de nós mesmos. O preço da luz é a entrega de nós mesmos a esse trabalho de iluminação coletiva, fazendo o nosso melhor, o que estiver ao nosso alcance, não só para que o nosso caminho se ajuste ou se adeque às leis divinas, mas também para facilitar a caminhada de outros, de terceiros. Fazer o que estiver ao nosso alcance para trabalhar esse nosso mundo interior, descobrindo tudo o que há aqui ainda internamente que impeça que possamos refletir essa luz. Esse é o nosso compromisso maior com Jesus. O que o mundo nos pede agora, acima de tudo, é coerência. Porque o mundo está cansado da discrepância ou da distância entre o que se fala e o que se faz. Isso é andar como um filho da luz. É descobrir que muitas vezes a simples irradiação de um gesto, de um olhar, é mais poderosa para transformar do que toda uma preleção. Por isso eu me recordo de uma mensagem que está no Boa Nova, capítulo 7. Jesus conversando com um de seus discípulos, que havia ficado impressionado com a capacidade do mestre, por exemplo, em a autoridade, melhor dizendo, que ele possuía sobre aqueles espíritos que no Evangelho são chamados de daimônios. A autoridade que ele tinha, como eles o respeitavam, e como quando ele se aproximava, logo eles se afastavam daquele indivíduo que lhes era vítima. Então ele teve uma ideia, no seu modo de entender, interessante. O capítulo se chama A Luta contra o Mal. Pensou ele, bom, já que Jesus
tem toda essa capacidade, tem toda essa luz, por que a gente não faz assim? Porque, mestre, você não junta todos esses inimigos da luz no mesmo lugar e com sua autoridade os faz deixar para sempre essa condição? Algo por atacado, né, de uma vez só, por imposição. Então Jesus sempre, como grande educador que é, faz as perguntas desconcertantes. Volta-se para ele e pergunta: Tadeu, qual que é o seu objetivo maior na vida? E ele então responde: bem, mestre, pelo que eu tenho aprendido contigo, meu objetivo maior é a edificação do reino de Deus em mim mesmo. E então Jesus prossegue dizendo: pois bem, e por que então exiges essa edificação antes no outro do que em ti mesmo? Ou seja, queres combater, no bom sentido, aqueles que ainda combatem a luz? Acenda a tua própria e convide-os pela força, pela irradiação do exemplo. Porque mais adiante Jesus vai dizer a ele: por acaso você já viu alguém se convencer tão só pela força das argumentações filosóficas? Alguém se converter sinceramente? Não. Não, porque somente a luz do amor divino é capaz de trazer uma alma à luz, à verdade. E a luz, Tadeu, ilumina, dispensando os longos discursos. É disso que nós precisamos no mundo hoje. Ante as sombras que nos envolvem, ante as resistências que ainda tentam segurar a marcha do progresso da humanidade, não nos cabe agredir, não nos cabe reclamar, não nos cabe atacar, não nos cabe utilizar das mesmas armas dos adversários da luz. A arma do cristão é a própria luz que possa acender, na coerência de viver com o que tem aprendido com o Mestre. Pois caso contrário, essa mesma luz que nos chega a fim de nos impulsionar ao progresso, torna-se muitas vezes em nós uma causa de sofrimento, de culpa, pela indisposição da nossa alma em avançar. O conhecimento nos chega, dilata o horizonte da nossa consciência, amplia a nossa noção do dever, mas pela indisposição de viver o que temos aprendido, internamente estamos inquietos, porque maior é a nossa inquietude íntima quanto maior for a distância entre o que sabemos e o que fazemos, entre a luz que já recebemos e a luz que temos sabido refletir. Por isso Jesus nos alerta, nos diz: vê para que a luz que há em ti não sejam trevas. Cuidado, para que tudo que tens recebido não se converta nas trevas do sofrimento, da estagnação, pela indisposição em andar, avançar com o que recebeu. Porque a luz que nos chega de fora do Cristo, dos seus mensageiros, não tem outra finalidade maior senão nos estimular, nos tirar de uma certa zona de acomodação. Algo que está representado simbolicamente também no Gênesis. Quando se come do fruto do conhecimento e se é expulso do paraíso, quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Porque a consciência antes obscurecida agora está clara. O que antes não nos incomodava, não víamos, agora passamos a ver. Eis que a luz nos aclara o dever e nos impulsiona a avançar e a viver segundo novos padrões. Então é preciso que tenhamos cuidado para que a luz que já há em nós, e não é pouca, o que recebemos com o Evangelho, explicado pelo Consolador, é investimento gigantesco em nossas vidas. É preciso saibamos abrir caminhos internos para que ela possa fluir. Para que ela não chegue aqui e estacione em nós. Para que ela chegue
e possa seguir o seu caminho, alcançando a outros corações, através das nossas palavras, gestos e ações, ajudando os nossos irmãos também a progredir, como Jesus e tantos outros têm feito por nós. É preciso investir nessa autoeducação. É preciso volver o olhar para nós mesmos, para o nosso mundo interior, com disposição, com boa vontade para polir o espelho de nossa mente, de nosso coração. E é isso que, de certo modo, Leon Denis, numa orientação muito interessante no livro Grande Enigma, capítulo 1, vai nos dizer. Ele vai dizer assim: homens, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Num mundo que constantemente nos convida a viver para fora, o Cristo nos convida a viver para dentro. Sim, é claro que isso represente insulamento, distanciamento dos outros, mas é preciso investir no conhecimento de nós mesmos. É preciso criar em nós um refúgio interior, um templo interior, onde possamos nos pacificar, onde possamos nos comunicar com o Criador, a fim de ter o que dar. Eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Fonte Viva, capítulo 147, intitulada Refugia-te em Paz, em que Emmanuel vai comentar um versículo aparentemente sem sentido de Marcos, capítulo 6, versículo 31, quando o evangelista diz assim: e havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Ele está narrando um acontecimento ali corriqueiro, mas Emmanuel pega o versículo e diz: essa é a melhor descrição nos nossos tempos modernos. As pessoas vão e vêm, buscam isso e aquilo, mas não tem tempo para comer. Comer o quê? O pão da vida, a luz. Não se conhecem, não se sentem, não se amam. E é isso que Denis está dizendo. Aprendamos a emergir em nós mesmos. Quantas vezes mal podemos ficar alguns minutos com nós mesmos? Logo temos que buscar alguma coisa para fazer, o que no fundo muitas vezes é o medo de ver o que aqui está, de lidar com o que somos. Hoje mesmo eu lia uma frase do Chesterton. Ele foi um irmão muito perspicaz, admiro muito os seus escritos, ele tem algumas falas muito interessantes. E ele disse uma frase assim: a correria do mundo moderno é um fruto, na verdade, da preguiça. Eu fiquei pensando, como assim? Mas se pararmos e formos mais a fundo, no fundo, é a preguiça de entrarmos em nós mesmos que nos faz correr desesperadamente para toda parte. A preguiça de fazer o trabalho interior. Então eu achei fascinante esse entendimento. Vamos para lá e para cá e não temos tempo para comer. Interrogai-vos no silêncio e no retiro e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É Ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade e da justiça. E é honrando essas imagens divinas, ou seja, andando de acordo com elas, vivendo de acordo com elas, porque isso é honrar, honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário. Me recorda muito aqui a definição do apóstolo Paulo, no Livro dos Espíritos, na questão 1009, quando ele vai dizer, qual que é o objetivo da criação? O culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem hífen Deus, por Jesus Cristo. Qual o objetivo maior
da criação, de nós mesmos em cada dia, cultuar. E por cultuar entendamos servir ao belo, ao bem. Onde quer que estejamos, fazer tudo o que esteja a nosso alcance para aumentar um pouquinho naquele lugar, na vida daquele alguém, o belo e o bem. É isso que nos cabe. Deixar a vida de quem nos cruza os passos um pouquinho mais bela, um pouquinho melhor, um pouquinho mais feliz. Isso é honrar essas imagens. Isso é andar como um filho da luz. Pacificar, harmonizar, elevar, esperançar, amparar, consolar. Porque essa é a ideia central da comunidade dos seguidores de Jesus. A palavra original dos primeiros núcleos cristãos é eclesia, traduzida para o português como igreja. Mas a eclesia, na verdade, é formada por duas partes. Ek, que é uma preposição, que significa para fora. Eclesia, que é a conjugação do verbo grego chamar. Então, a comunidade dos seguidores de Jesus é a comunidade daqueles que são chamados para fora. Chamados para fora de si mesmos, chamados para fora dos seus desafios, dos seus problemas, para ir em direção ao mundo e aos outros que os cercam. E por onde passarem, semearem luz, esperança e amor. Isso é eclesia. Algo que Herculano Pires soube muito bem sintetizar numa de suas frases magistrais, no livro Centro Espírita, quando ele diz: o Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus. Sandálias que nunca pararam, que por onde passaram deixaram um rastro de luz. Isso é andar como filho da luz. Esse é o convite a cada seguidor de Jesus, chamado para fora de si mesmo, fora da casa espírita, para atuar. Aqui nos abastecemos com a luz, para lá fora semear. E é o que Leon Denis está dizendo, rendendo-lhes um culto diário, fazendo isso, essa consciência, ainda obscura, se purifica e se ilumina. Pouco a pouco, a luz se engrandece em nós outros. De igual modo que, gradualmente, de maneira insensível, as sombras dão lugar à luz do dia, assim a alma se ilumina das irradiações desse foco que reside nela e faz desabrochar em nosso pensamento e em nosso coração formas sempre novas, sempre inesgotáveis de verdade e de beleza. E essa luz é também harmonia, penetrante, voz que canta na alma do poeta, do escritor, do profeta e os inspira e lhes dita as grandes e fortes obras nas quais eles trabalham para a elevação da humanidade. Aquela ordenação do princípio, haja luz, à medida em que vai encontrando instrumentos dispostos a canalizá-la, dele se aproveita para iluminar aqueles que ainda dormem nas sombras da inconsciência em relação ao seu destino. Utiliza-nos o Criador como elementos despertadores, na medida em que nos dispomos a ser seus instrumentos, na medida em que nos preparamos para ser os seus instrumentos. Mas sentem essas coisas apenas aqueles que, tendo dominado a matéria, isto é, transcendido, voltado o seu olhar, e mais do que isso, o seu coração para além simplesmente do que seja transitório, se tornaram dignos dessa comunhão sublime, por esforços seculares, aqueles cujo senso íntimo se abriu às impressões profundas e conhece o sopro potente que atiça os clarões do gênio,
sopro que passa pelas frontes pensativas e faz estremecer os envoltórios humanos. Só os que se prepararam para tal conseguem sentir. E esse é o momento que, de um modo geral, passamos. Na transição de uma era para outra, é chegado o momento que, poderíamos dizer, quase que coletivamente, já nos pesa a obscuridade. Já ansiamos pela luz. Como Kardec mesmo vai dizer no capítulo 24, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, chegado a um certo patamar, a obscuridade passa a nos pesar. E passamos como nunca a esperar, a ansiar pela luz. É o que agora nós passamos. Na descrição que Kardec põe no capítulo 18 do livro A Gênese, são chegados os novos tempos. No fundo, o que ele e os espíritos ali que o inspiram estão querendo dizer é que a humanidade já não mais se satisfaz com os velhos modelos, já não mais se satisfaz com a sombra, com a ignorância acerca de si mesma e dos seus destinos. É como a semente que enfim quer desabrochar, cansada já está de permanecer na cova escura, quer se alçar ao sol da vida, ao Criador. É o que agora, coletivamente mesmo, nós passamos. Mas, em geral, muitas consciências ainda não sabem onde ou como procurar. E aí está o nosso papel, o de demonstrar em nossa vida como chegar, como encontrar o caminho até lá. Isso é caminhar como filhos da luz. Esforçando-nos, tanto quanto nos seja possível, por fazer esse trabalho interior e concentrar em nós essa que é a essência maior da vida, a luz em si mesma, o amor. E aqui não poderia deixar de lembrar, nessa nossa reflexão acerca da luz, de uma história muito bela que nos foi proporcionada pelo nosso querido Chico, pelo espírito de irmão Jacó, na obra fenomenal chamada Voltei. Voltei para lhes lembrar, voltei para lhes alertar. Meus irmãos, acendamos a nossa luz. Porque ele foi um desses que, de certo modo, julgou que a luz do entendimento, da inteligência, talvez bastasse para a grande transição. Julgou ele que já havia alcançado a sua luz, mas veio a perceber que não era bem assim. Ele que havia trabalhado, havia feito tanto, mas havia se esquecido principalmente do trabalho interior. E esse é um cuidado enorme que devemos ter. O cuidado de não preencher a nossa vida com o trabalho externo, esquecendo-nos do trabalho fundamental, o trabalho interior. Porque todo trabalho no mundo terá o objetivo primordial de contribuir com o nosso trabalho interior. Toda a ação do mundo terá esse objetivo fundamental. Essencialmente, Jesus ensina a Marta e a Maria. De nada adianta agir, se esquecemos da melhor parte, da parte mais fundamental. A ação, para gerar elevação, para gerar iluminação, deve contar com essa transformação do trabalhador. O trabalho primordial, ou a função primordial do trabalho, é nos trabalhar. E é isso que ele volta essencialmente para nos dizer. Quando chega no mundo espiritual e tem aquela decepção inicial, vê os benfeitores que o recebem, seus antigos amigos do movimento espírita enquanto encarnado, amigos da FEB, Bezerra, Guilhom Ribeiro, Caibar aparece, Emmanuel, e os vê irradiar a luz quando olha para ele mesmo, opaco, a decepção. Por isso, com a humildade que teve, que certamente para ele foi um ganho de luz significativo, veio compartilhar conosco a sua própria história, a fim de nos precaver também. E ao longo do livro, que depois poderão ler, fica a indicação, a sugestão, é bem curtinho, mas é muito bonito.
ele vai iniciando esse processo de acender a sua própria luz. Quando, enfim, já mais adiante, lá o capítulo 19, ele consegue acender. No momento em que voltava de um trabalho na crosta terrestre, ele é cercado por ex-sacerdotes que lutavam contra o trabalho que faziam. Esses começam a xingá-lo, a ofendê-lo. E então ele, diferentemente do que faria antes, acalma-se, serena e volta sem prece ao Criador, à fonte de toda luz, rogando que os iluminasse também. Quando abre os olhos, incrivelmente vê que existia uma luz ao redor. Ele olha para trás, para os lados, para ver se não era alguém que estava chegando. Quando de repente vê uma imensa luz aparecer. Era o seu amigo de outrora, Bittencourt Sampaio, que na sua definição mais parecia uma estrela, que vem lhe dizer: essa luz é tua mesma, meu amigo. Enfim você entendeu. A luz que nasce do amor, da compaixão por esses que ainda não se perceberam, se entenderam como filhos da luz que são. E então Bittencourt Sampaio diz para ele: a concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Andar como filho da luz, essencialmente, amar. Quanto mais concentrado o amor, mais ele irradia. Quanto mais renúncia se faz o amor, mais ele ilumina. Pois que, como falávamos, o preço da luz é a entrega e o sacrifício de si mesmos. Há benefício da coletividade. Não é isso que nos ensina o sol? Consome-se para iluminar. Por isso é tão luminoso. Não é isso que nos ensina uma lâmpada? Consome-se para iluminar. Não é isso que nos ensina uma vela? Consome-se para iluminar. Quanto mais, portanto, soubermos doar, dar de nós mesmos, mais haveremos de encontrar ou produzir essa bendita claridade na alma. E mais do que isso, seremos cada vez mais sustentados pela fonte de toda luz, para que sigamos a iluminar outros caminhos. Eu me lembro de uma frase de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 166, ele diz assim: não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Jesus não veio nos trazer qualquer coisa. O Evangelho é, na verdade, o recurso, o manual que haverá de nos ensinar a conectarmos o nosso coração à fonte de toda a vida, a fim de convertermos em luzes inextinguíveis. A luz, prossegue ele, é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. E ele põe Espírito Eterno com 2 Es maiúsculos, como a dizer que, na verdade, a luz nasce lá em cima, nas fontes do Espírito Eterno. Cima não geograficamente, claro, entendamos o Criador, mas flui através de toda a criação, buscando aqueles que já estão conectados, para que possam também refleti-lo. Feliz de ti, que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos, para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. Alijar, remover os próprios caprichos que atuam como obstáculos, como anteparos que nos impedem de expressar a luz com mais clareza, com mais grandeza. Porque essencialmente o nosso objetivo não será buscar o amor, mas sim encontrar todos os obstáculos que ainda temos para ele dentro de nós. Quanto mais os removemos, mais ele passa a fluir, mais ele passa a brilhar. Exigir menos para amar. Reclamar menos, agradecer mais. Revoltar-se menos, resignar-se mais. Orgulharmos-nos, envaidecermos menos. Sermos mais humildes,
Tudo isso é ir removendo esses caprichos e propiciando mais luz. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos, prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. Lembrando daquele conceito da mente como espelho de luz, quanto mais tiramos tudo que o bloqueia, tudo que o envolva, mais se faz ele límpido para refletir. Mais adiante, então, ele conclui: ama sem paixão. Ama, mas educa o seu amor. Ama cada vez mais como Jesus amou. Não é esse o mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Cristo temos o ideal do amor. E compete-nos a cada um de nós ir lapidando, purificando o nosso amor até alcançar. Espera sem angústia. Em outras palavras, esperança. Esperança, que é esperar com confiança, que é esperar com a certeza de que esse mesmo amor que nos sustentou até agora haverá de nos sustentar por todas as sombras que puderem vir. É aquele amor bem expresso no Salmo, tão conhecido de Davi: ainda que eu caminhe pelo vale das sombras e da morte, nenhum mal temerei, porque tu estás comigo. Então espera sem angústia, confia, trabalha sem expectativa de recompensa, porque o que mais nos cansa ou desanima no trabalho são as exigências ainda que criamos, que impomos. Quanto mais soubermos renunciar, mais fácil será para nós trabalhar, mais nos nutriremos do próprio amor e do próprio trabalho que fazemos. O exercício do verdadeiro amor, dirá Emmanuel, não pode cansar o coração. O que cansa o coração é o excesso de exigências, de expectativas. A alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa, dirá João da Cruz. Serve a todos sem perguntar. Aprende as lições da vida sem revolta. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores. Renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas. E a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Quanto mais devotados estivermos, mais irradiaremos a vida, a tudo que nos cerca, essa nossa destinação ou potencialidade maior. É isso que aqui ele resume, e é isso que, de certo modo, está condensado lá naquela primeira frase que citamos. E disse Deus: haja luz. A luz maior já brilhou no mundo. O sol já resplandeceu. Como disse João logo ao início do seu evangelho, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Ainda não retivemos, não interiorizamos ou incorporamos toda a luz que Jesus nos legou. Mas eis que o convite está feito e os recursos todos disponíveis. Por isso, concluímos mais uma vez, novamente, com Paulo, quando nos diz: outrora éramos treva, mas agora já podemos ser luz no Senhor. Andemos, portanto, amigos e amigas, como filhos da luz. Que Jesus nos abençoe e muita paz.